Ministro, mas vamos imaginar, passa a reforma da Previdência, tem esse crescimento que o senhor está citando, a taxa de desemprego cai um pouco. Aí, nesse cenário, o senhor se sentiria mais confortável para pensar? Acho que é prematura essa discussão. Não estou pensando nisso agora. Nem fixando critérios. Tem muita coisa em andamento. Inclusive, a minha própria decisão se seria algo que seria algo, do meu ponto de vista, que faria sentido, etc. Ou não. Além das possibilidades concretas de que isso viesse a acontecer, etc., como você está mencionando. Mas o senhor sente, parte do empresariado, inclusive dos investidores estrangeiros, esse desejo, esse questionamento? O senhor, a gente viu lá no seminário uma pergunta, muitos temores do que pode acontecer no Brasil após 2018. Algum empresário, investidor chegou a tocar nesse assunto com o senhor? Sim, existe sim, muitas manifestações nesse sentido. Existe hoje, por exemplo, várias perguntas, não exatamente sobre isso só, mas muitas questões sobre exatamente o cenário de 18. O que eu disse a eles é algo que eu já disse lá no Brasil, é de que eu acredito que as chances de um candidato que favoreça a continuidade dessas reformas que estão sendo feitas no Brasil hoje é alta, exatamente porque a economia brasileira está recuperando e todas as ações em direção a essas reformas fundamentais estão gerando bons resultados e que, portanto, eu acho que devemos ter uma perspectiva otimista em relação ao futuro das reformas e da economia brasileira em consequência. Né? Então, de fato, existe sim já um foco que vai além das aprovações no Congresso esse ano, ou o presente governo, já existe sim um foco grande de interesse em relação ao que acontecerá a partir de 19, não há dúvida. De alguma forma, porque algumas fontes do setor privado, elas falam mais ou menos isso, que o mercado já está precificando em valores ativos, ou seja, a possibilidade da continuidade de reformas institucionais no próximo governo. Sim. O senhor tem essa precificação adequada em relação àquilo que o senhor acredita que vai acontecer? Sim. Eu acho que, de novo, eu acredito, como eu disse hoje, que a possibilidade de uma continuidade desse projeto de reformas é bastante elevada e que é o que os mercados estão precificando. Ministro, alguns analistas já falaram que eles acham que a reforma de Previdência seria muito difícil passar antes, na verdade, antes da eleição, que pode ficar agora só para o próximo governo. Mas o ministro fica ainda otimista que tem os votos para passar nesse mandato? Sim, eu acho que existem alguns fatores muito importantes que me levam a isso. Eu acho que, de um lado, a reforma da Previdência é algo que muitos podem entender como prejudicial digamos, diversas linhas e diversas correntes políticas nesse momento, e etc. Por outro lado, eu acredito que todos aqueles grupos políticos que pretendem estar no governo a partir de 2019 se beneficiariam se as reformas já estiverem feitas, mesmo que tenham declarações contra elas. O fato é que as reformas aprovadas serão extremamente positivas para a equação fiscal brasileira, abrindo espaço fiscal para políticas sociais, investimento e etc., educação, saúde e infraestrutura, de um lado. Segundo, para a sustentabilidade fiscal, queda do risco país e taxa de juros do país. Então, eu acho que qualquer próximo governo só tem a se beneficiar da aprovação das reformas, mesmo aqueles que se declaram contra elas. O senhor hoje manifestou no evento da manhã a questão do juro real estrutural.
É um dos menores da história. Isso no contexto externo. Esse juro real, ele tende a cair com a aprovação da reforma da Previdência? Esse real é sempre difícil prever exatamente quanto disso já está no preço, como você está dizendo. Quer dizer, o senhor suspeita que sim. Não, eu estou dizendo o seguinte, um cenário, você disse assim, um cenário positivo a partir de 19 já está no preço, eu acho que sim. Agora você está dizendo especificamente a reforma da Previdência. Eu não sei quanto da aprovação da reforma da Previdência já está no preço. Então, por isso é que é um pouco difícil você dizer, olha, vai acontecer isso. Por exemplo, essa discussão nós tínhamos muito. Eu tive aqui, inclusive, em Nova York, bastante, o ano passado, quando eu estive aqui, antes da aprovação do teto. E a discussão era o mesmo, vai cair ou não vai? Eu disse, olha, eu acho que o mercado já está precificando a aprovação do teto, e de fato estava. Precisa aguardar, né? Vamos ver. Esse tipo de coisa você tem que ver os preços para de fato ter certeza. Mas fazer uma outra, só para adicionar nesse contexto. No caso de uma aprovação da reforma da Previdência, que tipo de... Há espaço para algum impacto positivo a favor de ativos no Brasil, por exemplo, dólar, câmbio, não é? Não estou perguntando a cotação, mas estou perguntando tendência. Haveria ainda, com a aprovação da reforma da Previdência, espaço para fortalecimento real em relação ao dólar e queda de juros futuros? Olha, eu acho que as condições financeiras do Brasil tendem a melhorar. Evidentemente, se você olha um mercado específico, como o câmbio, por exemplo, tem influências diversas. Né? Não é apenas a reforma da Previdência, que é importante, mas você tem fatores externos, a evolução das taxas de juros internacionais, você tem riscos políticos ou geopolíticos, você tem as questões domésticas no Brasil também, de outra ordem, como nós estamos falando, questões eleitorais, e em resumo, uma série grande de fatores. A Previdência é um fator importante que influencia certamente a taxa de juros estrutural de longo prazo. Não há dúvida, eu tenho dito isso. E agora, vamos, de novo, uma coisa é dizer, a reforma da Previdência afeta sim a taxa de juros estrutural da economia de longo prazo, bem como as reformas fundamentais, não só a Previdência. Agora, quanto disso o mercado já está considerando no preço, já é uma outra história, tá certo? Porque influencia sim. Agora, a precificação é outra coisa. Em resumo, eu não vou fazer previsão de taxa de câmbio, taxa de juros, etc. Tem algum prazo para o plano definitivo para a privatização da Eletrobras? Está já completo mais ou menos o plano ou falta alguns detalhes? Não, eu acho que o plano está em andamento. Evidentemente tem questões técnicas, etc., de formatação e tudo isso que está em andamento. E o governo está aberto à possibilidade de um grande grupo estrangeiro, como um grupo europeu, chinês, ter a maioria do capital da Eletrobras privatizado, ou prefere que fique mais compartilhado, mais em mãos diversas para evitar que um grupo a princípio a licitação não é direcionada, a princípio, né? Isso é um processo em andamento. Não há uma decisão final tomada, mas eu digo que a princípio não se tem essa preocupação em particular, mas não há dúvida de que é um ativo importante e estratégico para o país. Isso o senhor falou de que o Brasil está numa hora boa para o investidor estrangeiro entrar. O senhor depreciou os ativos do Brasil ou o senhor acha que você fez o contrário? O senhor chamou o povo para negócio? Eu queria entender um pouco como é que foi essa colocação. Não, o que eu acho é o seguinte, eu não fiz nenhum movimento no sentido de apreciar ou depreciar. Eu estou constatando fatos. Os fatos são, nós saímos da maior recessão da história do Brasil. Ponto. E a percepção e precificação desta recuperação ainda não está totalmente
feita o que é o de se esperar, porque existem ainda incertezas, as próprias perguntas que nós estamos tendo aqui, ou tive em outras reuniões, mostram isso. Tá? Mas vai crescer mesmo? Vai continuar? Qual é a taxa? Então, isso é normal que se reflita na precificação. Tá? Como eu acredito que esta recuperação é consistente, eu acho que é um bom momento de investir, porque os preços irão refletir isso.